Pessoal, muito boa tarde. Um prazer a gente agora dando um início ao último painel de impacto social da Brasil Conference, Prêmio Pesquisadores, que eu estou tendo o prazer de organizar pelo segundo ano seguido. É isso aí. E eu fico muito feliz hoje que a rodada de impacto social da Brasil Conference feche falando de ciências. Quando eu estava na minha graduação em física, lá em Colômbia, eu escutei uma vez uma palestra de um Nobel. Colocaram a gente para escutar um Nobel, para dar aquela inspirada. E ele contou uma história muito interessante, que estavam conversando um industrialista e um professor. E o industrialista falou, no papo deles, de quem seria a pessoa que promoveu o acontecimento mais relevante do século XX. O industrialista estava fazendo um argumento sobre um tal de Guglielmo, um italiano que inventou o rádio, porque, afinal, com a invenção do rádio, a gente conectou internacionalmente, a gente começou a globalizar. Eu, que estou aqui nos Estados Unidos, converso em videochamada com meus pais em tempo real. Então, toda a comunicação instantânea de longa distância foi realmente uma revolução. Mas aí respondeu o professor: senhor industrialista, na verdade, a coisa mais revolucionária a acontecer nessa transição de século XIX para século XX foi James Maxwell descobrir, inventar que seja, a teoria eletromagnética, unificar esse framework teórico que permitiu que outros viessem e inventassem o rádio. Então, a gente que está na universidade, está fazendo pesquisa, está lá enfiado em livro, é de maneira às vezes mais indireta, de maneira às vezes mais direta, o que permite que impactos cada vez mais impressionantes aconteçam, né, nessa nossa humanidade, não é? Então vamos prestigiar bastante. Para vocês vai ficar muito claro o impacto do trabalho desses 4 pesquisadores fantásticos. Mas pensem na vida de vocês, sobre como é relevante o papel da ciência para o impacto social como um todo. Agora, meu colega Elias vai continuar. Pessoal, obrigado mais uma vez. Junto com o Lucas, eu também organizei o Pesquisadores esse ano. E a gente está aqui justamente para impulsionar, para valorizar e para reconhecer o trabalho desses 4 pesquisadores corajosos que defendem o Brasil todos os dias. Na quinta-feira nós tivemos o Pub Boston, a gente comentou muito sobre o projeto de Brasil, mas eles já executam esse projeto. E o nosso projeto Pesquisadores também foi executado por um time de 15 pessoas que aqui estudam e que também a gente aplaude. A gente teve o prazer de contar esse ano também com 2 ex-ganhadores do Prêmio Pesquisadores, a Ana e o Herbes, que estão aqui, que vieram para conferências e ganharam no passado, e eles também promovem essa perpetuação do projeto Pesquisadores, formando essa rede de pessoas que transformam o Brasil. Eu não vou continuar muito, porque não é para eu falar. Na verdade, é para eles apresentarem o trabalho deles. Então, eu chamo aqui o José Miguel, graduando em Direito na Universidade Federal de Tocantins. Ele que já é um Emerging Leader pelo governo do Canadá e foi o premiado da Brasil Conference no programa Pesquisadores. Por favor, Miguel. Caramba. Ok, vou voltar. Beleza. Caramba, que responsabilidade é abrir um painel chamado Pesquisadores da Brasil Conference 2025 e falar, depois de mentes tão brilhantes, que é Elias e Lucas. E aqui eu já gostaria de estender meus agradecimentos à equipe da Brasil Conference, a toda a equipe da Brasil Conference, por dar oportunidade a pesquisadores e pesquisadoras que estão no Brasil, fazendo pesquisa lá e para o Brasil. E isso é muito importante e eu sou muito grato por essa oportunidade, por essa voz. Mas, bem, para não me estender em palavras de cumprimento, até porque eu não quero demonstrar o quão nervoso eu estou de me comunicar com uma plateia tão engajada em fazer transformação social no Brasil, eu gostaria de perguntar-lhes o que seria o trabalho digno. Bem, seria, então, ter carteira assinada?
e lutar contra os números ínfimos, incríveis e infelizes de informalidade que assolam o nosso país, seria ter um salário justo, aquele salário que está comportado nos limites do teto estatal estabelecido do salário mínimo. Seria, então, ter uma jornada de trabalho humana, aquela que está inserida na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ou seja, 8 horas de trabalho por dia, com limite máximo de 44 horas semanais. Bem, exposto a essas possíveis condições de trabalho decente, eu gostaria agora que vocês se imaginassem trabalhadoras e trabalhadores que todos os dias acordam muito cedo e vão dormir muito tarde e trabalhando em condições extremamente degradantes para colocar comidas em suas mesas. Essa realidade, ela acontece no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, mas não apenas no Brasil. Ela acontece no mundo todo e aqui eu gostaria de destacar um local. Esse estado cheio de gente bonita, de gente apaixonada, de gente corajosa, rico em cultura, em sociedade, rico em educação. Esse estado é o Tocantins, a quem eu tenho a honra de dizer que faço parte. Mas bem, falei do meu estado, mas antes de adentrar na minha pesquisa, eu preciso me apresentar. Os meninos muito bem me introduziram, e eu nem lhes cumprimentei. Olá a todos e todas, eu me chamo José Miguel Nunes da Silva, sou estudante de graduação em Direito na Universidade Federal do Tocantins no 9º período e, assim como alguns jovens que estão aqui hoje, eu descobri uma fórmula mágica para transformar a minha realidade e a realidade da minha família. E foi observando a minha mãe, Débora Nunes da Silva, a quem eu tenho um orgulho imenso de dividir o mesmo sobrenome, de ter o mesmo sobrenome, que é trabalhadora doméstica desde os 9 anos de idade, foi observando a minha mãe, que tem o sonho de ser cabeleireira, e ela fala isso, eu acho muito massa. Ela disse que ela quer empoderar mulheres, e minha mãe nunca esteve numa universidade escutando teoria feminista, e ela fala isso com muita coragem e muita propriedade. E foi ouvindo a minha mãe que eu descobri essa fórmula mágica para a transformação social, que é a educação. E foi através da educação que eu ingressei na Universidade Federal, e hoje estou no Canadá, como os meninos muito bem pontuaram, na Thompson Rivers University, fazendo pesquisa sobre trabalhadoras domésticas, no Brasil e no Canadá. Mas essa não é a pesquisa que eu vou falar aqui hoje. A pesquisa que eu vou trazer para vocês, ela foi desenvolvida na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na EASP, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e ela é intitulada O Trabalho Decente no Tocantins, Caminho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Mas, bem, antes de adentrar de fato, eu preciso explicar que, quando a gente fala de trabalho escravo contemporâneo, o que vem na nossa cabeça é aquele trabalho com algemas, pessoas normalmente racializadas, pessoas negras, mas é muito mais do que isso. O trabalho escravo contemporâneo está ligado, claro, ao período de escravidão, mas ele vai muito além. E eu não poderia falar dessa temática aqui no palco da Brasil Conference, no MIT, sem falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é um pacto global do qual o Brasil é signatário. Isso é muito importante para a minha pesquisa. E, para além disso, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que dispõe sobre trabalho decente, crescimento econômico, e ainda mais especificamente a meta 8.7 desse mesmo objetivo, que dispõe sobre a erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Mas, bem, como todo bom pesquisador, e eu aqui me coloco como aspirante a pesquisador, a gente, quando vai desenvolver pesquisa, a gente tem um anseio, que é responder uma pergunta, e é o grande problema da pesquisa. E a minha pesquisa aqui, ela tenta entender o que o Estado tocantinense, o que um Estado tão jovem tem feito para erradicar uma prática que reduz o ser humano a uma condição inferior ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar do Estado democrático de direito ao qual nós fazemos parte, cidadãos brasileiros. Bem, através dessa pesquisa, que eu já quero apresentar alguns resultados, em decorrência até do meu tempo, a gente tem que, no lapso temporal da pesquisa, que foi de 2019 a 2023, ou seja, 5 anos, o Tocantins ele realizou um total aí de 69 trabalhadores escravizados e resgatados. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para que não são 69, pode parecer um número pequeno, mas imagine 69 famílias impactadas, 69 sonhos destruídos e 69 pessoas que não têm a capacidade de se desenvolver em decorrência dessa situação de trabalho escravo contemporâneo. E a minha pesquisa ela buscou analisar o estado do Tocantins posicionadamente na região da Amazônia Legal, onde estão os estados ali apresentados. E aqui eu gostaria de mostrar um estado em específico e fazer algumas comparações.
Eu trago aqui o estado do Pará, que durante esse mesmo lapso de 5 anos, ele apresentou um quantitativo de mais de 400 trabalhadores escravizados e resgatados. E qual é a diferença do Pará para o Tocantins? Para além de todas as diferenças demográficas, socioeconômicas e históricas que abrangem ambos os estados. Bem, isso é o que eu chamo de cereja podre da minha pesquisa, e eu fiz isso, nomeei intencionalmente, uma vez que o estado do Tocantins, infelizmente, não editou e nem atualizou nenhuma política pública, para erradicar o trabalho escravo contemporâneo. E aí, aqueles que têm algum conhecimento de direito devem estar se perguntando agora, mas, Miguel, legislar sobre trabalho escravo contemporâneo é competência da União, não é dos Estados. Então, por que é importante os Estados falarem de trabalho escravo contemporâneo? E eu resumo isso em uma única palavra: dignidade. Dignidade, promover o trabalho decente é garantir que ninguém precisa escolher entre trabalhar em situações degradantes ou passar fome. É também enfrentar a pobreza, reduzir desigualdades e criar oportunidades reais. E isso conversa diretamente com a Agenda 2030, que é um pacto para construir um mundo mais justo. Mas esse pacto ele só sai do papel, ele só sai das conversas de salões, ele só sai desse palco da Brasil Conference, se os governos, as instituições e todas as pessoas que estão interessadas em fazer mudança no Brasil atuarem com seriedade. E isso, infelizmente, não está sendo feito no estado tocantinense. Mas vocês devem estar se perguntando, por que esse menino veio lá do Tocantins, está agora no Canadá e está aqui agora em Boston, por que ele começou a estudar sobre trabalho escravo contemporâneo? Bem, esse tema ele é muito íntimo à minha história de vida, uma vez que eu sou do interior de Minas Gerais, Abaeté, mas a minha família ela foi vítima de trabalho escravo contemporâneo. Nós fomos levados, eu tinha 5 anos de idade, para o interior de Tocantins, e lá moramos durante 5 anos em uma carvoaria, vivendo em um rancho de palha, aquém de todas as condições estabelecidas pela Constituição, ou seja, não tínhamos acesso à água encanada, não tínhamos acesso à energia elétrica, e foi justamente passar por isso e entrar em uma universidade e estar agora em outro país muito longe da minha mãe, a quem eu amo tanto, que me fez entender que o combate ao trabalho escravo ele precisa ser transformado em uma política de Estado e não de ocasião. Porque esse problema ele é estrutural, ele é de base, então a solução ela também precisa ser. E nesse sentido, eu acredito que o trabalho decente ele pode ser um fio condutor para transformar não só vidas individuais, mas territórios inteiros, países inteiros. E promover o desenvolvimento econômico que não só o Tocantins precisa, mas que o Brasil inteiro necessita. E se nós, Brasil Conference, queremos de fato construir um Brasil mais justo, esse é o tipo de compromisso que nós precisamos assumir, com coragem, com afeto e com muita ação. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que me escutaram e pedir aqui, no palco da Brasil Conference, vamos juntos transformar esse Brasil e construir um futuro mais justo para todos e todas. Pô, sempre fico muito feliz de ver o Miguel falando. Acho que é um menino brilhante. E quero muito que esse tipo de coisa, que ele está aqui no MIT falando sobre esse tópico, chegue para as pessoas que tomam decisões sobre isso e que fazem ações relacionadas a isso, para o bem e para o mal. Enfim, deixa eu convidar agora o Alisson, doutorando do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, meu colega de BH. Primeiramente, boa tarde a todos. Imagina que, nesse exato momento, nós estamos diante de um enigma. Mas não é um enigma qualquer, não. É um enigma que pode definir o destino de nossas vidas. Os egípcios e os gregos acreditavam na figura mitológica da esfinge, que desafiava os viajantes com um enigma. Decifra-me ou devoro-te. Diante disso, nós estamos diante de um dos maiores enigmas da biologia. Um que parece não ter solução e que afeta milhões de pessoas no meu país, Brasil, e milhões de pessoas ao redor do mundo.
Mas e se eu dissesse que a resposta para a gente decifrar esse enigma pode estar dentro de nós? A chave. Como a gente pode utilizar isso para a gente vencer essa doença? Então, o meu nome é o Alisson Nunes da Silva. Descobri, né, que eu acho que eu devo ter um grau de parentesco com o Miguel Nunes da Silva, ambos mineiros. E eu quero convidar vocês hoje, nessa tarde, junto comigo, a decifrar esse enigma e entender como que a ciência brasileira, como que os pesquisadores brasileiros estão utilizando o sistema imunológico e a nanobiotecnologia para combater essa doença. Então, essa doença ela é um pouco estigmatizada, né? Eu até gosto de falar que algumas pessoas têm até medo de falar aquela doença, né? Eles referem como se fosse um nome que não pode ser dito, como se fosse um vilão de uma história. Mas por que essa doença nos assusta assim tanto? O que realmente nós sabemos sobre ela? Então imagina que nesse exato momento, milhões e milhões de células do nosso corpo estão se dividindo. E por alguma razão, seja ela biológica, seja ela algum agente químico, isso pode gerar algum tipo de dano no meu DNA. Isso faz com que essas células do meu corpo começam a se multiplicar de forma exacerbada. E assim eu tenho a formação de uma massa tumoral. E a gente entra também num questionamento que eu falo, que é o paradoxo da imortalidade. Essas células, elas assumem características imortais. Ou seja, elas começam a se proliferar de forma exacerbada e a invadir todos os tecidos saudáveis. E aqui eu gosto de chamar a atenção para o câncer de colo e reto, que é o segundo câncer mais incidente na população brasileira, o quarto mais incidente na população mundial e que tem todas essas características que eu acabei de dizer e que é de difícil tratamento. Mas o câncer, além de todas essas questões biológicas, ele gera também um impacto social. E não é só um impacto social individual para cada família, é um impacto para a economia do país, é um impacto para todos. Afinal, quando a gente tem uma pessoa com câncer, quando a gente está no hospital vendo isso, a gente tem que pensar que aquele paciente, ele é o amor de alguém. Ele é a mãe, ele é o pai, ele é o filho de alguém. E o SUS já gastou mais de 4 bilhões de reais com tratamento entre cirurgias, internações e tratamentos ambulatoriais. Diante desse cenário, como nós podemos agir? Como nós podemos utilizar o nosso próprio sistema imunológico para combater essa doença? Como nós vamos fazer isso? Então, imagina aqui que eu tenho ali uma receita, o que eu chamo de RNA mensageiro, como se fosse uma receita de bolo. E aí, essas informações contidas nessa receita, eu consigo entregar para uma célula. E essa célula vai ser capaz de produzir algo com essa receita. Mas não é qualquer receita. É uma receita que vai fazer com que a célula produza uma proteína, uma citocina do sistema imunológico, que ao entrar em contato com a célula doente, eu vou fazer o quê? Matá-la. Mas eu não posso simplesmente pegar essa receita. Seria muito fácil se eu pudesse pegar essa receita, colocar numa seringa e injetar facilmente no paciente. Ela acaba sendo degradada se eu fazer isso do jeito que elas se encontram. Então, eu preciso de uma estratégia. E essa estratégia é uma estratégia que foi utilizada para o desenvolvimento da vacina da Pfizer e da Moderna. Ou seja, um primeiro imunizante à base de um RNA mensageiro que foi colocado, sabe, dentro de uma formulação que a gente chama de nanopartícula, que vai proteger essa minha receita e fazendo com que essa minha terapêutica, ou seja, essa receita, chegue até o meu destino, que é o tumor. E assim eu consigo erradicar essas células doentes. Então, o objetivo do nosso trabalho desenvolvido no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais, foi justamente desenvolver uma plataforma de nanopartículas
que tem a capacidade de levar essa receita de uma forma muito eficiente para dentro do meu organismo e, assim, erradicar as células cancerosas. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns resultados desse nosso trabalho, que é justamente, ali nós temos algumas amostras ali de câncer de colo de intestino, e a parte que está ali marcada em vermelho indica o grupo que recebeu esse tipo de tratamento, onde o qual a gente consegue observar que o tamanho desses tumores houve uma redução dessa massa tumoral, mais de 90% em relação aos grupos tratados como controle. Além disso, a gente também desenvolve uma terapia que hoje, pensando em custo, chama terapia CAR-T. Tem um nome estranho, mas basicamente é uma terapia que vai pegar uma célula do paciente, não é uma célula qualquer, é uma célula do sistema imunológico, que se chama célula T, e vai dar ferramentas para essas células conhecer e reconhecer a minha célula doente, que é a célula tumoral, e assim eliminá-la de forma eficiente. Entretanto, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, um tratamento desse custa aproximadamente $1 milhão por dose. Eu imagino vocês, eu não tenho esse dinheiro se algum dia eu precisar. E não é a realidade da minha nação, não é a realidade da população brasileira, e eu sei que não é a realidade de muitos aos redores do mundo. Com isso, a gente também teve esse objetivo de desenvolver uma formulação que fosse capaz de fazer isso de forma mais eficiente e com custo menor, que é utilizar essas nanopartículas para justamente dar as estratégias para essa célula T reconhecer a minha célula doente. E aqui eu mostro esse resultado, que quando eu trato esses tumores com essa terapia CAR-T e com a terapia que nós desenvolvemos anteriormente, a gente tem o que a gente chama de regressão da massa tumoral. Ou seja, eu tinha um tumor que tinha um tamanho X. E à medida que ele foi recebendo o tratamento, ou seja, apenas 4 doses dessa terapia, a gente teve uma regressão dessa massa tumoral. E é diante disso, é diante dessa perspectiva, desse sonho, que eu publiquei parte desse trabalho meu desenvolvido no doutorado. A gente teve alguns reconhecimentos, que eu falo que não é reconhecimento meu, é um reconhecimento para a nação brasileira, para as universidades brasileiras, para a gente mostrar para o mundo e para o nosso país que sim, apesar com tão pouco recurso, nós conseguimos fazer ciências de ponta no nosso país. E nós temos o objetivo e a missão de fazer com que o que a gente gere nas universidades possam alcançar toda a população. Diante disso, eu deixo aqui os meus agradecimentos, principalmente ao governo federal, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Saúde, e eu não posso deixar de citar as agências de fomento, que pagam o nosso salário de pesquisadores no Brasil, como FAPEMIG, CAPES, CNPq. Além disso, Centro de Terapias Avançadas, Lab Nano e a Universidade Federal de Minas Gerais, e o meu orientador, professor Pedro Guimarães. Eu agradeço a oportunidade e, para mim, é uma honra estar diante de uma plateia tão gabaritada, e eu jamais imaginei chegar tão longe como eu estou hoje. Principalmente na presença da professora Helena, é uma honra estar diante de vocês, do Elias, de toda a comissão de pesquisadores do Lucas. Eu agradeço, e é isso que eu estou tentando fazer para contribuir para a realidade da ciência brasileira. Muito obrigado. Uau, né, gente? O que falar desse trabalho do Wallison, que realmente segue uma perspectiva mundial de terapias avançadas e que é feita no Brasil. É feito com o professor Pedro, né? Também queria saudar o professor Ricardo Gazinelli, que também faz parte do CT de terapias avançadas, do CT Vacinas, e que também tem contribuído para o avanço da ciência brasileira. Agora, a gente vai mudar um pouco de área.
E a gente vai falar um pouco sobre o resgate da identidade brasileira através da nossa pesquisa, através da nossa pesquisadora Daiana Travassos, que é professora de arqueobotânica na Universidade Federal do Pará. Daiana, por favor. Eu tenho que passar aqui. Ok, é só passar. Oi, gente, boa tarde. Começar agradecendo também a equipe de pesquisadores que foram tão queridos nesse processo todo, que trataram a gente de forma tão respeitosa, que nos acolheram tão bem aqui. É uma honra estar aqui, estar contribuindo com esse evento que valoriza a pesquisa brasileira. E gostaria de começar fazendo aqui uma provocação. Assim que eu conseguir fazer a provocação. Aqui. Bom, em inúmeros relatos de exploradores e diferentes pesquisadores nos últimos 500 anos, a Amazônia brasileira aparece, ora como um paraíso, ora como um inferno verde. E associado a isso, a essa ideia, está basicamente essa noção de que, à primeira vista, a floresta amazônica parece intocada. E essa ideia da floresta amazônica como intocada, ela fundamenta uma noção bastante progressista de que essa região é um vazio que precisa ser ocupado. E essas ideias todas são muito perigosas, por quê? Porque elas invisibilizam a longa história indígena que existe nessa região, a longa história indígena dos povos amazônicos e de comunidades tradicionais, que são mais curtas, porém igualmente importantes. Tudo isso se tornou novo para mim quando eu comecei a pesquisar. Eu venho de uma comunidade ribeirinha chamada Tupinambá, lá na margem do Rio Guamá, em Ourém, no Nordeste paraense. E aquela imagem que vocês estavam vendo anteriormente, ela fica aqui nessa curva do Rio Guamá. E eu cresci nessa vila aqui. Essa curva de rio é do lado da casa da tia Placídia, para onde eu vou desde criança comer peixe assado com a minha família. E a gente transita pela floresta do Igapó ou pelo rio para chegar nesse lugar. Então, esse lugar que aparentemente é visto como vazio à primeira vista, eu chamo de casa. E eu tenho uma preocupação sobre as histórias desses lugares na Amazônia e as histórias das pessoas que não aparecem nos livros. Nos livros didáticos, a gente não tem história indígena. A gente tem história de diversas civilizações antigas, e elas, em geral, estão fora da América. E, quando elas estão na América, elas são os incas, os astecas e os maias. A gente não tem história indígena nos livros didáticos. Hoje em dia, a gente tem alguma história indígena, mas, em geral, ela é um pouco estereotipada, e, quando no melhor dos casos, é a história da colonização. Então, eu descobri, no final ali do meu ensino médio, a existência da arqueologia, que é uma ferramenta que permite que a gente conte história de longa duração a partir dos vestígios materiais, não só a partir dos relatos escritos. Então, eu comecei a estudar arqueologia, e hoje eu vou apresentar como a arqueobotânica ela vem evidenciando os legados indígenas nas florestas amazônicas. Eu sou a professora doutora Daiana Travassos Alves, e eu convido vocês a embarcar comigo por alguns minutos nessa história indígena de longa duração amazônica. Eu começo a minha pesquisa com uma pergunta muito simples. O que os povos ancestrais estavam comendo? Especificamente, que plantas eles estavam comendo? E, para responder essa pergunta, eu vou olhar para o processo de formação dos sítios de terra preta na Amazônia. As terras pretas amazônicas são também chamadas, na região, de terra preta de índio. Então, elas são associadas à existência indígena, à história indígena.
elas são formadas, elas são transformadas pela ação humana. Então, as atividades de queima, as atividades de cozimento, o caminhar das pessoas, o suor que elas depositam no solo enquanto elas caminham, altera a química do solo e enriquece a química desse solo, que se torna muito fértil. E as plantas que são utilizadas no dia a dia das pessoas, elas também se decompõem e deixam vestígios nessa terra preta. E a minha pergunta era, como é que essas plantas estão contribuindo para a formação dessa terra preta? O que ela pode me dizer sobre o modo de vida das pessoas que estão habitando esses lugares? E, para isso, eu fui olhar, então, para 2 tipos de microvestígios. Aqui entra a arqueobotânica. A arqueobotânica, basicamente, olha os restos de planta nos sítios arqueológicos para entender as relações das pessoas com as plantas ao longo do tempo. Eu olhei para 2 tipos de vestígios, especificamente, os fitólitos, que são essas micropartículas de dióxido de silício. Esse daqui é o do milho, eu trouxe ele para mostrar para vocês, porque ele é muito bonitinho, super simpático. E ele é um dos fitólitos que a gente consegue identificar ao nível de espécie. Então, esse dióxido de silício se acumula na célula das plantas ao longo da vida dela, e, quando essas plantas morrem, esses fitólitos eles são inorgânicos, que eles são dióxido de silício. Eles são depositados, a planta se decompõe e eles são depositados de volta no solo. Então, eu vou lá, coleto sedimento no sítio arqueológico, faço diversas atividades muito divertidas no laboratório, horas e horas de laboratório fazendo tratamento, né, com reagentes para poder limpar e separar esses fitólitos do solo, e faço a identificação, então. E o outro tipo de vestígio que eu utilizei foi o microcarvão lenhoso, que, no caso, é o microcarvão que resulta do processo de combustão completa de árvores lenhosas. Eu olhei esses 2 vestígios, então, em sítios arqueológicos associados com a cultura conhecida como Tapajós ou Santarém, que fica na região do Baixo Tapajós, na região de Santarém, no Pará. É uma cultura arqueológica que talvez vocês já tenham visto em museus. Eles produzem essa cultura material que é bem característica dessas ocupações aí da região do Baixo Tapajós, se estendendo até um pouquinho pelo Baixo Amazonas. Então, eu trabalhei com sítios arqueológicos associados com essa ocupação. Esses sítios eles são datados entre 1.000 e 500 anos atrás, mas é importante ressaltar que nessa região passou por um processo de colonização bastante violento, e, a partir do século XVIII, a gente não tem mais relatos dos indígenas Tapajós, mas a gente tem pessoas dessa região hoje que se auto-identificam como indígenas, como descendentes dessa ocupação. Então, a gente está falando, quando a gente está falando desses sítios, a gente está falando de povos que ainda estão permanecendo e sobrevivendo nesse lugar. Eu olhei, então, como eu falei, para os fitólitos e para os microcarvões em 3 sítios dessa região. Um deles na própria cidade de Santarém, que é o sítio mais largo que tem lá, que a gente considera como um sítio urbano, porque ele tem 5 quilômetros quadrados de extensão. E outros 2 sítios menores, o sítio Cedro, que fica mais distante do rio, e o sítio Serra do Maguari, que fica no intervalo ali entre o rio e a floresta, na borda do platô. Então, eu olhei para os fitólitos nesses 3 sítios para entender composição, né, quais tipos de planta estavam sendo cultivados, qual era o sistema de subsistência no qual essas plantas estavam sendo cultivadas e o impacto disso na terra preta e na paisagem como um todo. Identifiquei uma diversidade de espécies sendo cultivadas, dentre elas a mandioca, o milho, a abóbora, a araruta, uma espécie de arroz selvagem, e identifiquei diversas frutíferas também, como o açaí, a pupunha, o tucumã e a ata.
Aí, tendo uma ideia, né, dessa composição, dos tipos de planta, eu olhei a cobertura vegetal para entender como é que era essa paisagem que estava sendo cultivada, então, para toda essa diversidade de plantas. E o que eu identifiquei? Que a cobertura vegetal ela permanecia sombreada. Então, a gente tinha muito mais fitólidos de árvores em relação aos de herbáceas, por exemplo. Num caso de abertura, a gente teria mais herbáceas, porque, em geral, quando você derruba, tem a substituição ali da vegetação. A gente percebe que, apesar de estar tendo uma diversidade de plantas cultivadas e manejadas ali, a gente continua vendo uma cobertura vegetal mais sombreada. Mas, quando eu olho para o meu vestígio de carvão, eu vejo uma intensa quantidade de microcarvões presentes nesses sedimentos, porque a terra preta também resulta de muita atividade de queima. E, então, a conclusão que isso me leva é de que está acontecendo uma queima controlada. Está tendo muita atividade de queima, mas não está tendo uma abertura da vegetação, não está tendo uma abertura da floresta, como a gente vê nas queimadas mais contemporâneas. Então, a gente tem uma queima controlada, voltada ao enriquecimento do solo, e o manejo das frutíferas com o enriquecimento da floresta, acontecendo aí ao longo do tempo. E, então, o que isso me diz sobre o sistema de subsistência? Que eles estavam praticando policultura, porque diversas espécies sendo cultivadas, agroflorestal, porque são práticas de agrofloresta no sistema que eles estão empregando. Ontem, na palestra do Kasegi Raoni, ele falou uma coisa que achei muito interessante. Ele disse que quando eles cultivam um roçado, eles fazem isso como família, como comunidade. Quando a gente olha para a distribuição de sítios arqueológicos na região da Floresta Nacional do Tapajós e para onde estão os aglomerados de plantas, dessas plantas que estão no meu registro arqueobotânico, elas estão no registro arqueobotânico e elas estão em cima dos sítios arqueológicos hoje em dia. E a gente vê elas distribuídas entre os sítios arqueológicos. A gente vê a formação de florestas culturais associadas ali à distribuição das comunidades. Então, o que a gente está vendo? Um processo de legado da existência dessas comunidades na composição e na estrutura dessas florestas. Gostaria de ressaltar que isso destoa completamente das práticas atuais de queimadas que a gente vê na região de Santarém, que basicamente está consumindo todo esse legado que eu vi no registro arqueológico e que ocasionou o fato de que Santarém, ano passado, em novembro do ano passado, Santarém chegou a ter a pior qualidade de ar no país por causa das queimadas. Comunidade também é importante porque a gente faz pesquisa em comunidade, né? Eu faço pesquisa num coletivo de colegas com os quais eu colaboro, faço pesquisa dialogando com as comunidades onde os meus trabalhos estão sendo desenvolvidos. Então, fica aqui meu agradecimento às comunidades do Maguari e do Jamaraquá, lá na Floresta do Tapajós, que me receberam durante o meu doutorado, as minhas colegas com quem eu estou colaborando atualmente, e a comunidade do Jacarequara, onde eu estou desenvolvendo as minhas pesquisas atualmente, lá em Barcarena, no Pará, que está recebendo a nossa equipe sempre com muito carinho e está abraçando a arqueologia como uma ferramenta importante para entender as suas conexões com o passado. E, para finalizar, já vou finalizar, Lucas, e, para finalizar, eu gostaria de dizer que todo esse trabalho ele traz essa história indígena que eu não via nos livros didáticos, que a gente ainda não vê nos livros didáticos, e gostaria de dizer que ela evidencia os legados indígenas nos territórios atuais. E deixo aqui a minha solidariedade e o meu apoio aos indígenas e à deputada Célia Chacriabá, que foram atacados essa semana durante o acampamento Terra Livre. Obrigada. Não ao marco temporal.
Pessoal, e para fechar com chave de ouro, gostaria de chamar aqui ao palco para sua apresentação a coordenadora científica do MAP Biomas, uma organização de expressão crescente no Brasil, na América do Sul, Júlia Chimbo. Vem para cá. Obrigada. Nossa, que responsabilidade apresentar agora, depois dessas 3 belíssimas apresentações que eu aprendi muito e estou muito feliz de estar aqui. Agradecer todo o time da Brasil Conference. Foi uma enorme inspiração esse dia aqui com vocês. Mas vamos lá. Bom, eu vou apresentar aqui, então, um projeto que chama MAP Biomas. Já vai fazer quase 10 anos que eu faço parte desse projeto, que é um projeto sobre ciência aberta e colaborativa, mas que também gera impacto. O Brasil é o 5º país maior emissor de gases de efeito estufa. E 2/3 dessas emissões estão relacionadas a mudanças de uso da terra. Enquanto os outros 4 países com maiores emissores, como a China, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia, 2/3 dessas emissões estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis. Ixi, deu... Não está aparecendo os números, mas eu tenho os números de cabeça. A gente tem, então, 45% das emissões do Brasil estão relacionadas à mudança de uso da terra em 2023. E essas emissões, 98%, estão relacionadas a desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Então, para a gente resolver e reduzir as emissões de gases de efeito estufa no país, nós precisamos acabar e reduzir com o desmatamento. Assim, a gente vai reduzir mais da metade das emissões do país relacionadas a emissões de gases de efeito estufa. A gente precisa, então, a partir daí, monitorar e mapear essas áreas desmatadas. Mas, mais do que isso, a gente precisa entender o que acontece depois do desmatamento. Se essas áreas foram convertidas para pasto, para agricultura, para mineração, para área urbana. E também se essas áreas foram convertidas para outro uso. Uma área de pastagem passou a ser agricultura, passou a ser mineração, passou a ser uma agrofloresta, ou passou a ser uma floresta plantada, ou até mesmo voltou a ser floresta. Então, nesse sentido, foi criada a rede MAP Biomas, em 2015, que é uma rede de ONGs, universidades e startups de tecnologia que tem como objetivo monitorar o que está acontecendo com o uso da terra no Brasil. E como a gente faz isso? A gente faz isso a partir de imagens de satélite. Então, aqui tem 2 exemplos de imagens de satélite, Landsat, de 1988 e 2023, onde a gente pode, então, ver uma fotografia da superfície terrestre. Mas a gente precisa qualificar essa informação. Então, o que eu estou vendo ali é floresta, em verde, é pasto, em amarelo, é agricultura. Que tipo de agricultura é essa que a gente está vendo nessa fotografia, nessa imagem de satélite? E mais do que isso, a gente pode agora ter a informação de cada pixel dessa imagem, de 30 por 30 metros, e saber, não, nesse pixel, nesse ponto, era uma floresta, passou a ser pasto e passou a ser agricultura. A gente tem um histórico desde 1985 até agora. Inclusive, ali os pontinhos vermelhos são incêndios. E também a gente pode ver outras informações. E como a gente faz isso? Então, a gente constrói séries históricas, abrangendo todo o território, desde 1985 até agora. A gente vai completar 40 mapas. A cada ano a gente gera... a gente tem um mapa para cada ano. A gente faz esse processamento pixel a pixel, são milhares de pixels. E toda essa classificação é feita com aprendizado de máquina e inteligência artificial, feita uma classificação de uma forma automatizada. E a gente só consegue fazer esse trabalho porque a gente faz em rede, com várias organizações, cada organização com a sua área, especialidade, gerando seus mapas, fazendo um sanduíche de mapas, e também com a plataforma do Earth Engine, que permite esse processamento na nuvem e também colaborativo. É interessante aqui colocar como a gente fazia anteriormente isso. Aquela menina ali estava com uns assentados, já dá para ver que eu tenho uma certa idade. A fotografia ali é preta e branca, mas a gente trabalhava com fotografias aéreas. Eram fotografias aéreas, a gente desenhava na mão por esse
instrumento que é esteroscópio, a gente via 3D e desenhava, então, na mão, e depois a gente digitalizava e passava isso para um mapa. Com o tempo, isso foi evoluindo. Então, a gente baixava, comprava uma imagem, que tinha um arquivo gigantesco e pesado, precisava de um supercomputador e um programa, que às vezes a gente tinha que comprar. Então, não era acessível. E agora, com o processamento na nuvem, acessando todas as imagens, não só uma, do Brasil todo, a gente consegue, então, gerar coleções de mapas. A cada ano, a gente gera uma nova coleção, não somente de um ano, uma região, cobrindo o Brasil todo. A gente atualiza a cada ano, melhora, incluindo novas classes no mapeamento, detalhando e melhorando a qualidade dos mapas. Aqui é um exemplo de 1985, um mapa do Brasil, e de 2023. E a gente pode ver, então, o que aconteceu com o território, né? A perda de florestas, as áreas protegidas, a área ali do Xingu sendo uma ilha no meio da área de pastagem e agricultura, o crescimento da área de agricultura no sul do Brasil, e outras informações que eu vou mostrar mais para frente. Atualmente, a gente está na coleção 9. Em agosto, a gente vai lançar a coleção 10, com várias novidades, cobrindo desde 1985 até 2024. Então, a gente vai ter 40 anos de mapas. E, com isso, a gente pode conhecer um pouco mais do nosso país e como a gente ocupou esse país, que é uma transformação bastante recente nesses últimos 40 anos. E que o Brasil tem um pouco mais da metade coberto com vegetação nativa. Ou para cada uma dessas classes, que atualmente são 29 classes mapeadas, a gente pode ver, então, a sua área e proporção para diferentes territórios. Para o seu estado, para o seu município, para uma bacia hidrográfica, para uma área protegida. E ver a proporção dessas classes e como elas foram evoluindo no tempo. Na coleção 9, a gente ainda expandiu para os oceanos, mapeando também os recifes de corais. Com o tempo, a gente foi gerando outras informações, não apenas de cobertura e uso da terra, mas outros produtos. E um deles, por exemplo, é das áreas queimadas, também desde 1985 até agora. E que os dados revelaram quanto que o Brasil já queimou. E a gente pôde ver que 23% do Brasil já queimou pelo menos uma vez. E dessa área que já queimou uma vez, pelo menos 65% já queimou mais do que uma vez. E a gente pode depois pensar quais são os impactos que isso tem para o país, como a Daiana também apresentou aqui. Um outro dado é sobre a superfície de água. Eu vou colocar só aqui um leque para vocês ficarem curiosos e acessarem depois a plataforma do MapBiomas, porque todos os dados estão disponíveis de forma aberta e gratuita em diferentes formatos, mas vocês podem acessar a plataforma. A gente viu que o território brasileiro ocupa 2% com superfície de água. E que há uma tendência de redução dessa superfície de água nos últimos 10 anos, principalmente no Pantanal. Todo mundo tem acompanhado as secas do Pantanal, mas a gente viu que no ano de 2024 apresentou 61%, uma área 61% menor do que a média histórica. O Pantanal está secando e isso está causando um impacto tanto para a biodiversidade quanto para a cultura pantaneira também. Um outro dado é da expansão das cidades. A área de cidades no Brasil, as áreas urbanas, praticamente dobraram. E elas estão ocupando as áreas de favelas, áreas de risco, que a gente precisa entender um pouco também desses impactos de como a gente está ocupando e expandindo as áreas de cidade. Meu filho dizia, mãe, o seu trabalho é gerar dado para dar notícia ruim. Eu falava, não, filho, a gente também pode gerar notícia boa. Na verdade, a gente está gerando esses dados para a gente trazer notícias boas também. Vou trazer algumas notícias boas. Terras indígenas são as áreas mais conservadas do país. 20%, aproximadamente 19% da área de vegetação nativa do Brasil, ela está dentro de territórios indígenas. E sendo que perdeu menos de 1% da vegetação nativa nesses últimos 39 anos. Uma outra notícia, sim, o desmatamento no Brasil diminuiu. A gente mostrou isso no relatório anual do desmatamento. E agora, em maio, a gente vai lançar o novo relatório do ano passado, mas mostrando que a gente teve uma redução do desmatamento, principalmente pela redução do desmatamento na Amazônia, mas que o desmatamento no Cerrado aumentou. E a gente precisa entender isso e como a gente vai buscar ações para a redução desse desmatamento.
A outra é a recuperação da Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado, mais devastado. Mas a gente viu que tem 45% dos municípios da Mata Atlântica que apresentaram um ganho de vegetação nativa. E, principalmente, esses municípios eram municípios que tinham poucos remanescentes de vegetação nativa, de floresta e de Mata Atlântica. Mas que, por um lado, a gente ainda tem municípios, 18%, que também ainda estão perdendo áreas de vegetação nativa na Mata Atlântica. E por ter essa forma de disponibilizar os dados aberta, gratuita e transparente, já temos mais de 4.000 artigos utilizando os dados do MapBiomas. No MapBiomas, a gente costuma falar que a gente não tem apego aos dados. A gente publica os dados, coloca as nossas limitações, somos abertos para receber críticas, mas o que a gente quer gerar é impacto. A gente vê até que desde a origem do MapBiomas, que foi relacionado a gases de efeito, emissões de gases de efeito estufa, a gente não imaginava o impacto que esses dados em mapas de uso e cobertura da terra poderiam gerar para o país e para a geração da ciência brasileira. Se a gente olhar, tem dados com malária, riscos de doença, como a professora Márcia Castro aqui está de prova. Tem trabalhos com relação com trabalho escravo e desmatamento. Sítios arqueológicos, eles estão em áreas de floresta ou eles estão em áreas já convertidas? O quanto que eles estão ameaçados? Então, é uma infinidade de temas que a gente nem imaginava. Além disso, o MapBiomas ele virou um hub de informação. A gente disponibiliza o dado e disponibiliza para todo mundo, inclusive para a imprensa. Somente o ano passado foram 18.000 publicações em mídias nacionais e internacionais utilizando e mencionando os dados do MapBiomas. E é interessante ver que, inclusive nas eleições, com diferentes perspectivas também. Mas, mais do que mapas e dados, a gente espera ação. No MapBiomas, quem gera impacto não é a gente que gera dado, é o usuário. É ele que vai tomar uma decisão em relação a esse dado. Hoje a gente tem mais de 400 instituições usuárias gerando impacto no Brasil usando os dados do MapBiomas. E por ter esse trabalho de código aberto, do método aberto, mas também um trabalho colaborativo em rede com várias instituições, a rede MapBiomas ela expandiu para outros 13 países. A gente está em toda a América do Sul e também na Indonésia. E agora, esse ano, a gente está indo para a África, Índia e México, e entre outros países. Sempre envolvendo as instituições locais, gerando seus próprios mapas, porque eles conhecem a realidade no campo, eles também conhecem a necessidade da informação e podem promover o uso. E, ao final, o que a gente descobriu é que, mais do que gerar mapas e dados, conhecer o nosso território, gerar impacto e ações, a missão do MapBiomas é gerar capacidade local para que os países possam gerar os seus mapas a partir das imagens de satélite. E que eles sejam úteis, atualizados e relevantes para o contexto local. E, mais do que isso, utilizado por tomadores de decisão em diferentes setores da sociedade. O setor acadêmico, o público, o privado e a sociedade civil. Por fim, eu queria deixar uma mensagem aqui da importância dessa ciência colaborativa e aberta. E convidar todos vocês para fazer parte desse movimento. Uma ciência colaborativa, aberta, uma ciência brasileira, uma ciência que promove ciência em outros países, uma ciência local e que ela pode causar um impacto global. Uma ciência aplicada para tomadas de decisões. E, por fim, eu como ecóloga, mãe, o que a gente faz, a gente trabalha e o que a gente espera é entregar um mundo melhor para as próximas gerações. Obrigada e obrigada a toda a rede MapBiomas e os usuários e todos vocês por fazer tudo isso acontecer.
Eu queria, então, chamar agora os nossos 4 pesquisadores e convidar a professora Márcia Castro e a professora Helena Nader para entregar os prêmios aos nossos pesquisadores. Vocês perceberam? A gente conectou gerações de líderes, trazendo um graduando, um doutorando, uma professora, uma coordenadora científica e agora colocando a presidente da Academia Brasileira de Ciências e a professora Márcia Castro, aqui da Universidade de Harvard, para entregar os prêmios. Por favor. É tudo igual? Cada um tem um nome. A gente vai anunciando. Então, Júlia Chimbo, por favor. Eu sou usuária do Map Bioma, gente. Parabéns, obrigada. O José Miguel. Também sou eu. O Alisson Nunes. E a nossa Dayana Travassos. Parabéns, parabéns a todos e muito obrigado por estarem aqui também no nosso painel. Tem vários ali. E agora, para a gente fechar de um jeito parecido que a gente começou, eu queria convidar o nosso time para eles serem saudados mais uma vez com a gente aqui no palco. E vem cá, pessoal, subam aqui, mostrem seus rostinhos. Talvez um dos maiores times da Brasil Conference, e não é à toa, porque foram mais de 600 candidaturas avaliadas para chegar nessas 4 pessoas. Foi muito difícil, mas foi muito legal. Então, uma salva de palmas para o nosso time, que trabalhou demais.